Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia. Parabéns a todos os papais aí. Hoje é o dia dos pais. O Senhor te abençoe e te guarde. A última vez eu falei que eu não ia dar um tempo no Evangelho de João, né? Então eu vou ler a primeira carta de João. Capítulo 1. Nós vamos ler, estou lendo na tradução João de Almeida. E nós vamos ler do capítulo 1 até o verso 1 ao 4. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai querido, obrigado, porque o seu Espírito já se manifestou aqui nessa manhã, através do louvor, da adoração, da ministração da ceia, da palavra do pastor Neif, dessa chamada que o pastor Léo trouxe para nós também. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos instrua, nos nutra e que a Tua palavra nessa manhã possa fervilhar no nosso coração, trazer para a gente entendimento, compreensão e transformação à nossa vida e que nós sejamos cada dia mais impulsionados a nos relacionar com o Senhor e sermos transformados pelo poder que há na Tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O que era desde o princípio, os nossos olhos têm contemplado, as nossas mãos tocaram. A gente precisa aprender a ler a Bíblia com um pouco menos a religiosidade, né? Assim. Então, João está escrevendo alguma coisa aqui absurda, que assombrou ele. Algo que nunca tinha sido experimentado, visto ou manifestado em toda a história humana. Então, ele não está escrevendo assim, no princípio, não. Ele estava embasbacado com o que ele tinha percebido e visto, experimentado, provado. Quando a gente lesse isso aqui, né, com a tecla SAP, ele ia estar falando assim, olha, no princípio, lá no começo de todas as coisas, lá onde o universo estava sendo formado, quando estava sendo criado tudo isso, a vida estava sendo manifestada, tinha um cara lá, tinha uma pessoa lá, o pastor Ney falou, uma pessoa, e tinha um homem lá, e ele carregava as coisas, ele sustentava o universo, ele que produzia a vida, ele que organizou tudo, e esse cara, nós vimos ele, nós pegamos ele, nós encontramos com ele aqui, ele chama Jesus de Nazaré. Nós provamos isso, nós experimentamos o princípio lá, o criador de tudo, né? O Logos. O Logos não é só a palavra, irmãos. A palavra é uma definição muito simples do Logos. O Logos era os grandes filósofos helênicos, os gregos, os grandes estudiosos, né? Platão, Aristóteles, os caras que até hoje influenciam a nossa cultura de uma maneira, os caras pensadores, cabeçudos da época, eles entendiam o universo criado, todo perfeito, todo organizado, a vida funcionando, e eles falavam, tem uma coisa atrás disso. Tem uma mente que criou isso. Não só criou, mas sustenta, mantém, nutre, segura, isso é o Logos. E João está falando assim, esse Logos que vocês conhecem, ele se transformou num cara, num homem. Nós pegamos ele,
Nós tocamos ele, nós vimos ele. Se ele podia acreditar, nós deitamos perto dele, caminhamos com ele, nós cheiramos esse cara. E esse cara era o Deus. Ele é Deus e ele é homem. Ele é o Logos, ele é o Criador, ele que sustenta, a vida está toda nele. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E uma pessoa é o que é uma pessoa. Esse púlpito não é uma pessoa, essa caixa de som não é uma pessoa. Uma pessoa tem sentimento, uma pessoa tem pensamento, tem consciência, uma pessoa sente frio, uma pessoa sente fome, uma pessoa respira, uma pessoa tem decepção, uma pessoa se fere. Esse púlpito não tem isso. Esse púlpito não precisa fazer terapia. Se eu pegar ele e colocar ele ali no canto e largar ele ali para o resto da vida, ele não vai falar, pô, deixaram eu de lado lá, puseram outro no meu lugar. Se a gente for sair daqui hoje, deixar a janela aberta, você vai chegar amanhã e vai falar, pô, velho, morri de frio aqui de noite, vocês largaram a janela aberta, o ar-condicionado ligado, vocês nem pensaram em mim? Não. Ele é uma coisa. Ele não é uma pessoa. Uma pessoa sente, respira, fica triste, come, bebe, tem emoções, tem decepções, chora, ri. E Jesus é uma pessoa. A gente tem falado muito sobre relacionamento com Deus, né? Eu estava pensando nisso esses dias. Eu me lembro logo que eu me converti, eu vim de uma família tradicional muito católica, e assim que eu me converti, passou um tempo, a minha tia Agostinha, está com o Senhor, era a tia mais fofinha que eu tinha na minha infância. Minhas melhores lembranças de infância era com a tia Agostinha, ela era uma freira. E ela me chamou lá no Colégio Sagrado Coração de Maria, onde ela era beata, né? Sei lá como é que fala, não é isso mesmo. E ela me pôs dentro da sala, eu, ela e a Madre Superiora. E ela falou assim comigo, deixa eu te falar uma coisa, se você não parar de ficar falando de Jesus na sua casa, você vai matar sua mãe. Porque eu só falava de Jesus. Quando eu converti, eu só falava de Jesus. Eu só falava de Jesus. Eu andava com a Bíblia embaixo do braço. Fiquei 3 anos. Conheci minha mulher, eu ia para o cinema com a Bíblia embaixo do braço. Entrava dentro do ônibus com a Bíblia embaixo do braço. Só falava de Jesus, de Jesus, de Jesus. E hoje a gente fala pouco de Jesus. Nós falamos de muitas coisas. Nós falamos das coisas da igreja, nós falamos de coisas ministeriais, a gente conta os casos do legendário, a gente fala que a gente tem técnica para evangelizar as pessoas, mas a gente fala muito pouco dessa pessoa. Ele é uma pessoa, nós vimos, nós tocamos, nós andamos, cheiramos ele, dormimos com ele, andamos com ele. Jesus era um cara, ele é uma pessoa. E a gente fala muito pouco dessa pessoa. E ele é uma pessoa. E aí, se ele é uma pessoa e você se relaciona com ele, qual foi a última vez que ele te falou alguma coisa? Essa pessoa. E o que ele te falou? Responde aí você. Qual que foi a última vez que Jesus falou com você? Nós vimos, sentimos, ouvimos, pegamos esse cara que era Deus encarnado. Ele é uma pessoa, um cara. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que ele falou com você? Qual que foi a última vez que você fez alguma coisa que você não queria fazer porque esse cara falou para você não fazer? Ou qual que foi a última vez que você fez alguma coisa que ele falou que era para você fazer? Você não queria, mas ele falou porque era para você fazer. Qual foi a última vez disso? Ele é uma pessoa. Então, vou fazer 21 anos de casado. Acho que tem gente aqui que tem muito mais que eu, né? Mas vamos supor que você perguntasse para mim assim, Cezinha, qual foi a última vez que a Rebeca falou com você alguma coisa? Eu vou falar assim, sei lá. Minha mulher fala pra caramba, não é amiga, né? Mas podia falar, minha mulher fala pra caramba. Fala lá, não sei se ela está falando no telefone, se ela está falando com a vizinha, se ela está falando comigo. Sei lá que horas que foi a última vez que ela falou comigo.
Ou vamos imaginar que você me perguntasse qual foi a última vez que você deixou de fazer alguma coisa porque a Rebeca pediu para você não fazer. Você queria muito fazer, mas ela falou, não faça. Isso foi ontem mesmo, antes de ontem. Cheguei de viagem, ela falou, agora para. Segundo semestre, você tem que ficar aqui mais. Peguei minha agenda, fui cancelando. Aí tinha uma lá que não dava para... Falei, amor, tem essa aqui, ó. Essa aqui... Ela falou, não, essa... Outubro, 2 dias, não, você vai comigo? Não, eu não posso. No final das contas, eu negociei, vou e volto no mesmo dia. Então, tá bom. Qual foi a última vez que ela pediu para me fazer alguma coisa? Uma pessoa. A gente se relaciona com uma pessoa. Não é à toa que a Bíblia Sagrada, ela faz essa analogia, né? De Cristo e a igreja como um casamento. Da união de Jesus conosco. A noiva e o noivo. Porque é nessa relação de intimidade, de comprometimento, de renúncia, de o que ele sente eu sinto, o que ele pede para fazer, eu obedeço. O que ele pede para mim não fazer, eu não faço. Aquilo que eu vou fazer, qual foi a última vez que você consultou a sua esposa para fazer alguma coisa? Ah, eu tenho 21 anos de casado, brother. Nós andamos super bem, não preciso consultar não, eu vou fazendo aí, nós andamos super de boa com isso. Nós precisamos consultar ao Senhor. O que a gente faz? O que eu não faço? Onde que eu entro? Onde que eu não entro? Como que Ele me manda? Como que Ele pede para me fazer alguma coisa que eu não quero fazer e eu faço? Como que eu faço alguma coisa que Ele me pediu? Porque Ele é uma pessoa. E é assim que nós nos relacionamos com uma pessoa. Mas nós temos um problema, né? Ou não é um problema? Que a Bíblia tem solução para o nosso problema. Porque nem eu, nem você, nem ninguém podemos falar isso aqui que o João falou. Sim ou não? Eu não posso chamar minha filha na Sofia, meu filho João, ou meu sogro, ou minha sogra, e reunir-se e falar assim, pessoal, sabe Deus, o Criador do céu, da terra, que fez as coisas, que sustenta a vida, eu vi Ele, eu toquei Ele, eu andei com Ele, eu fui atrás dEle, eu dormi junto com Ele, Jesus, esse cara, eu experimentei isso tudo dEle. Eu não posso falar isso, você pode? Não, nós não podemos falar isso. O João pode, né? O João viu, e ele falou, eu estou deixando isso para vocês, eu estou testificando para vocês o que nós vimos e ouvimos, para que vocês também experimentem essa vida eterna e para que a alegria de vocês seja completa. Para você experimentar essa pessoa, esse cara, que aonde ele chega, ele transforma, ele muda. Ele é uma pessoa, e eu te pergunto de novo, qual foi a última vez que você estava numa situação complicada da sua vida, difícil da sua vida, e de repente, de uma hora para outra, isso mudou por causa dessa pessoa? Você acordou triste, angustiado, as suas orações não estavam sendo respondidas, e você acordou sem força, sem fé, e de repente, tudo mudou, porque você encontrou com essa pessoa. Porque isso acontece quando a gente encontra com algumas pessoas, sim ou não? Mas o João basbacado aqui fala, cara, essa pessoa, ele é o unigênito de Deus, ele é diferente. Ele é o único que foi gerado, ele não é um cara gente boa, ele não é um cara alegre, satisfeito, que vai mudar a sua vida. Ele não é isso, ele é isso tudo, mas ele é muito mais. Ele é muito mais do que isso. Ele não é simplesmente alguém que vai encontrar, você vai fazer o seu dia mais feliz, vai ajudar você a carregar a semana melhor, não. Ele é Deus, cara, e ele é uma pessoa, e quando você bater com ele, vai mudar tudo dentro de você. Sua alegria
vai ser repleta. Você, nos momentos mais difíceis, você vai experimentar gozo, alegria, satisfação. Quando você estiver nas trevas, você vai ver o futuro lá na frente, porque ele está lá e está no começo. É isso que esse cara é. Qual que foi a última vez que aconteceu isso na sua vida? Ou que você estava num lugar assim, e aquele negócio estava... E de repente mudou. Por quê? Porque Jesus estava ali. A gente não vê. A gente não toca. A gente não pega. A gente não pode cheirar. Nós não temos capacidade mais de perceber, de ver, ou de experimentar o Senhor com os nossos sentidos. Olfato, visão, paladar, tato. Não tem mais. Mas quando o João está falando desse Jesus aqui, ele não está falando só do Jesus que curou as pessoas, que multiplicou o pão, que contou as parábolas mais maravilhosas, que fez o cego enxergar, o paralítico andar, que ressuscitou a Lázaro. Ele não está falando só desse cara. Ele está falando também do Jesus que morreu, que ressuscitou e que apareceu de novo para ele. Lembra? Pediu até peixe, né? Tem um peixinho aí, brothers? O que vocês têm para arrancar aí? Tem um peixe? Então ele está falando do Jesus ressurreto também. Ressuscitado também. Que apesar de ter um corpo, eu não sei como que era o corpo de Jesus, mas João viu. E ele disse, mas tem um cara que não viu. Lembram dele? Tomé. Tomé não viu. Vem imaginando a cena? Os caras estão lá no quartinho, né? Todo mundo tremendo nas bases, Roma, alvoroço, vão pegar esse seguidor desse Nazareno aí, vão decapitar todo mundo e vão quebrar o pau pela cidade. Quem que vocês acham que é seguidor dele aí, vocês passam o trator e tá a turma lá, e de repente, tchanã! Paz seja convosco. Entra Jesus, né? Lá dentro. Eu vi, falou para Tomé, né? Tomé chegou atrasado. Disse, nossa, cara, você chegou, Jesus estava aqui. Ah, chegou, Jesus estava aqui. Que isso? Chegou. Conversa, velho. Estava aqui, velho. O Verbo encarnado, ele ressuscitou. O que era desde o princípio, o que sustenta o universo, o que carrega com ele a vida, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o grande eu sou, a porta das ovelhas, o grande pastor, o sacerdote dos sacerdotes, a ressurreição e a vida, a luz do mundo. Ele estava aqui. Ah, conversa. Conversa. Eu só acredito se eu ver e ver as marcas. Se não, velho, conversa fiada. Vocês estão delirando. Aí você está falando do assunto, chega Jesus, né? Isso é legal, né? Você está falando da pessoa, a pessoa chega. Ops, pss, pss. Se você estiver falando bem, né? Às vezes a gente brinca na reunião, né, Rai? A gente estava falando do problema, o problema chegou, é o Marley. Oh, dó. É. Chega Jesus. E aí o Tomé fala assim, me mostra suas chagas, me mostra suas feridas, que se você me mostrar, eu acredito. E Jesus falou, pode tocar. Tem uma história, não sei se é verdadeira, do Martim Lutero, que diz que o Martim Lutero, uma vez ele encontrou com o diabo e o diabo estava vestido de Jesus, tentando enganar o Lutero de Jesus. Mas
Lutero falou, não, arreda de mim, Satanás. Arreda-te, Satanás. Ele falou, mas como é que você percebeu o que era? Ele falou que era um anjo aparecido lá. Então, como é que você percebeu o que era? Martim Lutero falou, não tinha as chagas nas mãos dele, nem nos pés. Então eu vi que era Satanás. Eu falei, arreda-te, Satanás. Não sei se é verdade, não. Tá? Depois você procura. A gente é meio Tomé, né? E eu acho que a gente aprende tantas coisas, inclusive com a própria Igreja Católica, porque a gente fala que Tomé é o incrédulo. A Igreja Católica chama Tomé das chagas de Jesus. Pegando um pouco do gancho do que o Leozão falou, nós podemos apalpar o Senhor hoje. A gente pode ver Jesus hoje. A gente pode respirar Jesus hoje, tocar em Jesus hoje. Quando nós entendemos que Jesus, ele se manifesta no lugar do sofrimento, no lugar das chagas, no lugar do perdão, no lugar da entrega. E a gente experimenta isso. O pastor Neif tem nos ensinado muito sobre unidade, quando nós entramos nas nossas relações de amor uns com os outros. Olha o que o mesmo João fala lá no capítulo 4, no verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Ele viu, Ele está falando ninguém é vocês, ó. Eu, né? Ele está escrevendo para o povo, falando, ninguém de vocês viu. Eu vi, vocês não viram, né? Sorry. Deus tem um plano para cada um. Né? Você queria ser o João? Mais ou menos, né? Talvez o João foi o único que morreu de velho, né? Mas o resto só tomou tamancada, né? Então João fala, vocês não viram a Deus, ninguém viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, porém Deus está em nós. E em nós é perfeito o seu amor. Irmão, a gente vai ver Deus nos outros. Nas pessoas, na nossa relação de amor. É quando você estiver numa situação e de repente, igual chegou lá, tchanã, Jesus chega. Igual ele chegou lá para os, como é que chama? Para os discípulos lá, né? Tanã, ele apareceu. Já viu isso? Tanã, de repente Jesus aparece. Você vê, você sente, você experimenta, né? É uma epifania de Deus. Sabe o que é epifania de Deus? Epifania é uma manifestação de Deus tão poderosa que você fala, isso é Deus, não tem outra maneira. Se você quiser saber um pouquinho mais, você vai lá no YouTube da comunidade, lá eu disse lá, Epifanias de Deus. Eu ministrei uma mensagem aqui há uns 4 anos atrás sobre isso. É essa manifestação poderosa de Deus, você fala, foi Deus, não tem dúvida que é Deus. Jesus estava aqui. Nós experimentamos, vimos, sentimos. Moisés, no Antigo Testamento, era o cara que era o PhD nas epifanias, né? Sarça dentro, sabia, Deus, só pode ser Deus, o mar vermelho abriu, foi Deus. Deus chamou ele, vai lá, vai tirar os caras do Egito lá. Quem você falava com Deus? Ele montava as coisinhas dele, ia lá para a tenda do encontro e ficava lá com Deus. Ele experimentou muito isso. Você não ter dúvida que é Deus. E aí você quer experimentar essa certeza? Leozão falou ali, olha, mano, tem alguém que você precisa perdoar? Tem alguém que você precisa falar alguma coisa, resolver alguma coisa? Você pode falar, nada, deixa isso para lá, vou tocando minha vida aqui. Beleza. Jesus vai falar assim, tá bom, mano. Fica assim, você escolhe, mas você não vai provar da minha presença. Você não vai conseguir me tocar, você não vai conseguir me sentir, você não vai ouvir minha voz, você que escolhe. Aí você vai lá e escolhe perdoar. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa.
Se eu te procurar e tal, me perdoa, você me desculpa. Na hora que você está no meio disso, tanã, ele chegou. Na hora. Na hora. Há uns dias atrás aí, eu estava parado de moto, parado no sinal, esperando. Veio um abençoado e pum, me bateu na minha traseira e me jogou no chão. Eu parado no sinal. Eu já levantei com sangue. Na hora, aí saiu uma mulher do carro. Uma senhora, ela estava 10 vezes mais desesperada que eu. E ela me jogou em cima de um outro motoboy que caiu também e quebrou a seta da moto dele. Eu levantei, ela estava... calma, minha senhora. Deu um abraço aí e falou assim, acontece. De repente, Jesus, tanã, chegou Jesus. Falei, calma, minha senhora. Fica tranquila, acontece. Ai, meu Deus. Ela estava 10 vezes desesperada que eu. É o que a Bíblia ensina. O ambiente da presença de Deus é esse ambiente. Como a gente não pode ver Jesus, pegar Jesus, mas ele aparece e se manifesta nas nossas relações. A teologia é muito legal, a sistemática é muito legal, né? Deus é Pai, é Filho, é Espírito, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Isso é verdade, verdadeiro. Mas a manifestação de Deus é nas nossas relações, é na nossa comunhão de amor, é no culto de celebração que nós estamos juntos como família de Deus, sentados na mesa do Senhor, é na igreja casa, é partilhando, é o irmão que precisa, você estende a mão, é o conselho, é a ajuda, é se colocar no lugar do outro, é amar incondicionalmente, é perdoar de novo, é perdoar de novo. E aí Jesus vai manifestando de uma maneira que a gente pega, a gente sente, a gente cheira ele, a gente abraça ele, a gente experimenta isso tudo que João experimentou, mesmo sem ver, porque a Bíblia Jesus falou, bem-aventurado Tomé, que você viu e creu, mas tem muitos que não vão ver e vão crer, esses são maiores ainda. É doido, né? É doido demais, e é bom demais, é a hora que a gente tem as epifanias e fala, Deus estava aqui, cara, que bom. É aquele telefonema que você recebe e alguém te ligou lá e falou, irmão, estou com você e tal. Você desliga o telefone e fala, quem que era? Era o Tanã. Era o Tanã que chegou lá. Era Jesus que me ligou. Mano, eu achei que era o Flavinho. Mas era o Flavinho, era só a voz dele. Era Jesus que me ligou ali. Foi ele que falou comigo. Não é bom isso? É um caminho, né? Para a gente escolher e trazer a presença dele quando a gente se coloca nas relações de amor. Então não adianta, o cara está lá no hospital, velho, e aí você liga para ele lá e fala, ô, velho, beleza? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo ficam aí com você. Que essa noite o Deus Trino te abençoe. O poderoso, onipotente, consolador, fique com você. Aí você desliga, aí a enfermeira chega para o cara e aí fala, estou ferrado, velho. Vou passar a noite aqui sozinho. Vou ficar aqui. Mas é quando você sabe, você fala, eu vou lá, mano. Eu vou até lá e eu vou sentar do lado e eu vou pegar na mão e eu vou visitar. E quando eu segurar, às vezes só vou escutar o tanã, vai chegar lá. E é isso que acontece. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de... né? O irmão me liga e tal, não sei o quê. Eu não tenho esse tempo, né? Sei que tem, né? Faz nada mesmo. Abre parênteses, Ana Sofia, minha filha, com 8 anos, na escola. O que seu pai faz? Vamos escrever lá. Médico, dentista, veterinário. Meu pai não faz nada, ele é pastor. Meu pai não trabalha, ele é pastor. Falei, pô, beleza. Então, faz nada, ele é pastor.
Meu pai não trabalha, não, ele é pastor. Eu também, às vezes, eu não tenho tempo. Às vezes você não tem mesmo, não, irmão. Mas a gente está criando umas conexões aqui. Eu vejo isso, como nós temos crescido como igreja. Eu não posso, não. Mas eu vou lá no grupo. Galera, o Flavinho, tem um irmão precisando, cara. Eu não estou podendo ir lá para passar o dia com o irmão. Você pode ir. Eu não posso, cara, eu não posso ir a uma reunião, mas eu vou falar com o José. E aí a gente consegue criar conexões de amor. E Jesus, tanã. Então, pessoal, é isso. Nós vimos, ouvimos, nós podemos tocar, nós podemos experimentar, nós podemos ver, a situação muda. Por quê? Porque tem uma pessoa. Que pessoa? O cara, velho. Ele é o cara. Ele é o Criador, Ele é o Redentor. Ele é o que abraçou o universo e trouxe o universo de volta para o Pai. Ele é o que revelou o Deus que a religião não compreendia. Eles mataram Jesus porque Jesus era gente fina demais. E Deus, gente fina demais, não dá. A gente quer um Deus que pune. Vai, os seus pecados estão perdoados. Pecado perdoado. Quem que é esse cara para perdoar pecado? Nosso Deus não perdoa pecado, não. Nosso Deus tem que pagar os pecados. Nosso Deus julga, condena, castiga. Jesus fala, eu não julgo, não condeno, não castigo. Eu vim para você ser perdoado. Eu vim para vocês serem amados. E assim como eu perdoei vocês, seus bandos de Zé dentro d'água, vocês perdoam uns aos outros. Se você não consegue amar o irmão, o João fala no final da carta dele, que você enxerga e vê, larga de ser Zé e achar que você ama a Deus, ama nada. Porque o irmão você está vendo. Mateus 25, para finalizar. Espera aí, vocês aqui, vem que vocês vão comigo. Vocês nem te conheço. Por que Jesus falou? Como assim? Eles me tocaram, eles me viram, eles me cheiraram, eles andaram comigo. Quando que foi isso, Senhor? Quando eu tive sede, eles me deram de beber. Eu estava com fome, eles me deram de comer. Eu estava com frio, eles me... Vinde, benditos do meu Pai. Foi na manifestação de amor entre nós que Jesus fez a separação. Porque é muito fácil você falar que ama um Deus que... Mas esse Deus, ele está o tempo todo aí se manifestando no nosso meio, nas nossas relações de amor. Exatamente. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa experimentar cada dia mais essas epifanias de Deus. Esses tchananã de Deus. Esses, de repente, Jesus invade o lugar. De repente, Jesus toma conta da conversa. De repente, Jesus muda a circunstância, muda o ambiente, muda aquilo que está acontecendo. Por causa das nossas relações de amor. Amém, pessoal? Feliz Dia dos Pais. O Senhor nos abençoe e nos guarde e nos dê a paz nesse dia. Em nome de Jesus.